Oi, gente, tudo bom? Dando continuidade ao nosso estudo das classes gramaticais, hoje nós iniciaremos o nosso estudo sobre os pronomes, ok? E quem são os pronomes? São aquelas palavras que variam em gênero, número e pessoa, que podem representar ou acompanhar o substantivo, ok? Indicando como a pessoa do discurso e situando no espaço e no tempo. Vejamos aí os exemplos. Maria e João foram a São Paulo. Eles foram a São Paulo. Na primeira oração, eu tenho o sujeito grafado por dois substantivos, né? Marcos e João. Já na segunda oração, eu tenho o sujeito que é representado pelo pronome eles, ok? Então, nesse caso aí, a gente observa que o pronome eles está substituindo o substantivo. Nesse caso, os dois substantivos, Marcos e João, ok? Vamos lá. Quando o pronome representa o substantivo, dizemos que se trata de pronome substantivo, ou seja, lembra que os numerais são classificados em numerais substantivos, quando eles substituem os substantivos, e numerais adjetivos, quando eles acompanham o substantivo. A mesma coisa vai acontecer com os pronomes. Quando ele representa, ou seja, quando ele substitui esse substantivo, ele vai ser classificado como um pronome substantivo, ele vai estar atuando como um substantivo. Convidei Paulo, ele confirmou que viria. Falei com Paulo e convidei-o para a festa. O pronome ele aí, nessa segunda oração, ele substitui o nome, no caso, o substantivo Paulo, atuando como sujeito da oração. Já no segundo exemplo, falei com Paulo e convidei-o para a festa, o pronome oblíquo o também substitui um substantivo, que no caso é o substantivo Paulo, e agora funciona como objeto da segunda oração, ok? Então vamos lá. Como os pronomes, né, eles podem acompanhar ou substituir o substantivo, então é importante que a gente tenha esse conhecimento. Quando o pronome determina o substantivo, ou seja, quando ele acompanha, dizemos que se trata de um pronome adjetivo. Por quê? Porque ele vai estar atuando como um adjetivo naquela frase. Esta casa é antiga. Meu livro é raro. Se vocês observarem aí, os substantivos esta e meu acompanham, substantivos não, os pronomes, na verdade. Esta e meu acompanham os substantivos casa e livro. Esta casa é antiga, então eu tenho o substantivo aqui casa e eu tenho o pronome. Como ele está ao lado do substantivo, ele é um pronome adjetivo. Meu livro é raro. Aqui eu tenho o pronome meu que está determinando, está acompanhando o substantivo livro. Então, nesse caso, ele é um pronome adjetivo, ok? Sigamos. Como os pronomes estão, né, relacionados com as pessoas do discurso, ou seja, eles situam essas pessoas no ato de fala, é importante que a gente saiba, né, identificar aí essas pessoinhas, tá? Quem são as pessoas do discurso, né? Em que situações nós vamos encontrá-las? Em três. Aquela que fala, aquela a quem se fala, aquela ou aquilo de que se fala. Então, cada um desses elementos corresponde a uma pessoa do discurso, que são três pessoas. A que fala, aquela a quem você fala e de quem se fala. E essas pessoas, elas serão identificadas pelos pronomes, ok? De novo, são três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de que se fala. E é justamente os pronomes que vão situar essas pessoas no discurso, vão situar essas pessoas na fala, ok? Sigamos para a classificação dos pronomes. Nós teremos
6 subclassificação dos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e os interrogativos. Você pode estar olhando para essa tela agora e dizer, está faltando os pronomes de tratamento. Na verdade, os pronomes de tratamento, eles são incluídos dentro dos pronomes pessoais. E na aula de hoje, nós iremos falar dos pronomes pessoais, ok? Como a classificação dos pronomes é extensa, existem também as regras de emprego dos pronomes no texto, ou seja, aquelas regrinhas que regem a escrita. Eu vou dividir, né, em aulas diferentes. Então, nessa aula hoje, nós iremos falar dos pronomes pessoais. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais, como vocês já viram, eles podem ser, né, sofrer variação, na verdade, de número e pessoa. E também variam em gênero porque eles vão concordar com o substantivo. Então, aí, nós temos quanto ao número singular e plural. E quanto às pessoas, primeira e segunda pessoa do singular. E primeira e segunda, terceira pessoa do plural, né? Os pronomes pessoais, eles podem ser os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Os pronomes retos aqui do primeiro quadro, esses aqui, meu povo, são aqueles pronomes que vão funcionar como sujeito. Eles vão poder exercer função de sintática de sujeito. E os pronomes oblíquos são aqueles que vão exercer função de objeto e, em alguns casos, também de adjunto adnominal, ok? Então, vamos lá. Pronomes retos, de primeira, no singular, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. E do plural, nós, vós, eles. Todos esses pronomes aqui são pronomes retos, eles atuam como sujeito da oração. Já os pronomes oblíquos, né? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, li, nós, convosco, vós, convosco, se, si, consigo, os e as. Esses aí são os pronomes oblíquos, que são aqueles que vão funcionar como objeto, ok? E aí, dentro desses pronomes oblíquos, a gente vai ter os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Os tônicos serão mi, ti e si, ok? E em alguns casos li também. E os demais serão os pronomes átomos, ok? Pronomes átomos. Me, ti, si, li, nos, vos, o, a, os e as. E os tônicos mi, ti e si. Tranquilo? Só para relembrar mais uma vez, porque não custa nada. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que identificam, né, as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala, de quem se fala, quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Tranquilo? E ainda os pronomes retos funcionam como sujeito, ou seja, eles podem ser sujeito da oração. Os pronomes oblíquos, que é aqui dessa última coluna aqui dessa tabela, eles são aqueles pronomes que vão funcionar sintaticamente, vão exercer função sintática de objeto e, em alguns casos, de adjunto, ok? Sigamos aí. Emprego dos pronomes pessoais. Meu povo, eu queria só marcar aqui com vocês, só salientar com vocês que existem, né, várias regras sobre o emprego dos pronomes. E nessa aula eu estarei situando com vocês, eu estarei explicando e apresentando para vocês, né, as mais comuns, as mais recorrentes. Joinha, o que significa que você não pode ficar unicamente satisfeito com essa aula. Você precisa pesquisar mais e aprofundar o seu conhecimento sobre os pronomes pessoais para poder saber fazer o emprego dele corretamente e, portanto, não cometer erros, ok? Vamos lá, primeira regra. Os pronomes oblíquos se, si, consigo devem ser
empregados unicamente como pronomes reflexivos, ok? Ele referiu-se, cada um faça a redação por si mesmo, o professor trouxe a prova consigo. Somente como os pronomes reflexivos, que são aqueles pronomes, né, que fazem referência ao próprio sujeito, né? Ok? Lá. Feriu-se por si mesmo e consigo. No plural, o pronome si também é empregado para indicar reciprocidade de ação. Nesse caso aqui, Marco e Lúcia se amam é um pronome reflexivo recíproco, né? Ou seja, a ação acontece entre os dois. Marco ama Lúcia e Lúcia ama Marco. Então, por isso que ele é um pronome reflexivo recíproco. Os atletas cumprimentaram-se, ou seja, os atletas cumprimentaram-se uns aos outros. Tranquilo? Sigamos. Os pronomes oblíquos conosco e convosco são formas sintéticas, correspondentes às formas analíticas com nós e com vós. As formas analíticas só devem ser usadas caso haja palavras de reforço. Aí, muita calma nessa hora. Queriam falar conosco. Se não tiver nenhuma palavra de reforço, você vai utilizar as formas sintéticas, conosco e convosco, ok? Se houver uma palavra reforço, aí você vai utilizar as formas analíticas, com nós e com vós. E o que é uma palavrinha reforço? Como é que eu vou saber que tem ou não uma palavrinha reforço? Aí vamos aqui aos exemplos que estão entre parênteses. Aqui, queria falar com nós dois. Por que que nesse exemplo eu utilizei a forma analítica com nós? Porque eu tenho aqui o numeral 2, que é justamente o que nós estamos chamando de palavra reforço, ok? Queriam conversar com vós próprios. Queriam conversar convosco. No primeiro exemplo, eu utilizei a forma sintética porque eu não tenho nenhuma palavrinha aqui para reforçar, né, o uso desse pronome. Já no exemplo, entre parênteses, eu tenho. Queriam conversar com vós próprios. Olha aqui, ó. Então, isso é o que nós chamamos de palavra reforço. Sem palavra reforço, forma sintética. Com palavra reforço, forma analítica. Saíram conosco. Mesma coisa. Eu tenho palavra reforçando aqui? Não. Já no exemplo entre parênteses, eu tenho saíram com nós três. De novo, eu tenho aqui o uso de um numeral, que éramos seus amigos. Então, sem palavra, forma sintética. Com palavra reforço, forma analítica. Sigamos. Os pronomes oblíquos o, os, a, as, quando precedidos das formas verbais que terminam em RS ou Z, assumem as formas lo, lá, los e las. Ok? Amá-lo aí, porque tem o verbo amar, termina em R, o verbo vender, termina em R, o verbo partir, termina. Aí temos, termina em S, fazer ou fez, termina em Z, né? No caso aí, fez e fiz, ok? Têmulas, vendê-los, parti-los, têmulas, fê-los e filo. Só um pouco estranho esses dois últimos aqui, mas é regra, tá, meu povo? Tem que utilizar, ok? Quando o verbo terminar em uma dessas três letrinhas aqui, R, S ou Z, você vai acrescentar o L. Então, esses pronomes oblíquos aqui irão assumir essa forma. Assim como os pronomes oblíquos, o, os, as e as, quando terminam, né, nas formas verbais, aliás, quando são precedidos, acompanham os verbos que terminam em ditongo nasal, eles vão assumir as formas do, na, nos e nas, ok?
amaram, venderam, partiram, dispõem, e dão-nas. Todos esses verbos aí são verbos que terminam em ditongo nasal, até porque não caberia o uso da forma o e não da no. Por exemplo, ficaria amaram. A língua portuguesa não admite. Valha-me Deus. E por que é assim? Regra. E as regras são decididas de formas arbitrárias. Ou não, né? Mas enfim. Ok? Quinta regrinha. São umas 10, tá? Só pra te avisar. É isso. Por aí. Os pronomes oblíquos o, os, as e as geralmente são empregados anaforicamente. Vale-me Deus, o que é isso de forma anafórica? Isto é, retomam o termo anteriormente expresso. Observem aqui que eu coloquei aqui o advérbio geralmente. Isso significa que nem sempre ela vai ser utilizada de forma anaforicamente. Existem casos que também ele vai vir ser empregado, na verdade, de forma catafórica, ou seja, depois. Anafórica é quando eu faço referência a algo que vem antes. Catafórica é quando eu vou anteceder algo que aí eu ainda vou referir. Ok? Vamos lá. Procurei o livro em várias livrarias. Quando o encontrei, comprei-o imediatamente. Aí, ó. O pronome o, nas duas orações, ele é empregado de forma anafórica. Por quê? Porque ele está se referindo a um termo que já foi expresso na oração, que é o livro. Ok? Entenderam aí? Simples, né? Nada demais. Não se preocupem. Estarei enviando um exercício para vocês praticarem essas regrinhas. Sigamos aí. Sexta regra, não se considera errada a repetição de pronomes oblíquos. A mim, ninguém me engana, porque eu estou reforçando a ideia. Por isso que não é nenhum erro. Sétima regra, muitas vezes os pronomes oblíquos equivalem a pronomes possessivos. Lembra que eu falei que os pronomes oblíquos poderiam exercer função sintática de objeto ou de adjunto? Então, é justamente quando esses pronomes oblíquos equivalem a pronomes possessivos é que eles poderão exercer função sintática de adjunto nominal. Como assim? Vejamos aí o exemplo. Roubaram-me o livro. Roubaram o meu livro. Escutei-lhe os conselhos. Escutei os conselhos dele. Ok? Então, nesse caso aí, eles estão sendo utilizados acompanhando o verbo, mas não são objetos desse verbo. Eles são, na verdade, adjuntos nominais. Por quê? Porque eles exercem aí um sentido de pronome substantivo. Como é que eu vou saber disso? Você vai olhar com atenção para as orações e vai analisar com mais atenção ainda o sentido desses pronomes, né? Porque, por exemplo, se eu substituísse aí roubaram, não teria o mesmo sentido de pronome possessivo. Roubaram-me, roubaram o meu livro. Escutei os conselhos dele. Ok? Simples, né? Até aqui não tá muito complicado, não. Na verdade, as classes gramaticais, elas não são tão complicadas. É como eu sempre falo, né? Você sempre tem que ter cuidado em aprender todos os conteúdos morfológico, sintático e semântico, porque de alguma maneira eles vão se relacionar. A gente aprende o que é um pronome, aprende a fazer o emprego desses pronomes para posteriormente estar sabendo utilizar esses pronomes de maneira adequada, sejam nas suas funções sintática ou morfológico, ainda de acordo com o sentido, ok? Sigamos. Vale, eu coloquei só 7 regras. Meu povo, coloquei só 7 regras aí pra vocês, mas eu explico por quê. Ainda tem mais, são 12 regras. Mas algumas são mais usuais, por exemplo, aqui diz que os pronomes podem ser utilizados de maneira
no plural, na verdade, podem ser utilizados no plural ainda que se refira a uma única pessoa, como sentido de modéstia. É gratificante para nós que vocês estejam acompanhando as nossas aulas. Sou eu que estou falando. Então, eu utilizo o pronome no plural para dar uma ideia de modéstia, ok? E as outras regrinhas relacionadas ao uso dos pronomes de tratamentos, que eu vou explicar agora. E a outra ainda é que os pronomes no, nas, né, los e las podem se contrair com outros pronomes, por exemplo, mi mais o, mo. Mas são regras que já estão em desuso. A gente vai encontrar mais em, por exemplo, textos literários, que são textos mais antigos, mas assim, no uso recorrente na língua atual, né, na praticidade, a gente não utiliza. Por isso eu não coloquei aqui para vocês, mas vocês podem estar dando uma olhada, ok? Vamos lá. Pronomes de tratamento. Quem são os pronomes de tratamento? São formas pronominais equivalentes a pronomes pessoais. É por isso que os pronomes de tratamento estão dentro dos pronomes pessoais, né? E eles são empregados quando dirigidos de maneira respeitosa e formal, ou também quando fazemos referência a essas pessoas. E aí vem a regrinha, que é importante a gente saber. Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa, nós iremos fazer a concordância com a terceira pessoa, ok? E aí nós temos alguns, porque existem vários. Vossa Alteza, eu coloquei as abreviações, e quando eles são utilizados. Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Senhor, né? E aqui do lado, na última coluna, nós temos Vossa Alteza, Duques, Príncipes, Majestade, Reis, Imperadores, Vossa Santidade ao Papa. Vossa Eminência aos cardeais e Vossa Excelência altas autoridades, Vossa Senhoria pessoas graduadas em geral e Senhor e Senhora pessoas adultas mais velhas, ok? Aí de novo, relembrando o fato de que, embora os pronomes de tratamento, que são precedidos, né, de vossa, e são referentes à segunda pessoa, mas nós fazemos a concordância com a terceira pessoa. Por exemplo, eu poderia dizer, né? Vossa Excelência já aprovou os, sei lá, decretos, sei lá, Vossa Excelência aprovou o quê? Os projetos. Ó, Vossa Excelência aprovou. Aí o verbo aprovou, eu aprovei, tu aprovastes, ele aprovou. A concordância do pronome em segunda pessoa vai ser feito em terceira pessoa. Isso somente com os pronomes de tratamento, ok? E é isso. Por hoje é só. Muito obrigada e até a nossa próxima aula, ok? Tchau para vocês!